Eu quero que os irmãos abram comigo a palavra de Deus em Efésios, capítulo 3, versículos 14 ao versículo 21. Daqui a pouquinho nós vamos ler o texto e eu vou pedir que os irmãos fiquem de pé para ler comigo. Mas eu quero introduzir isso para vocês. Primeiramente, Paulo, ele é, pela tradição cristã, meus irmãos, conhecido como o maior missionário que já existiu. O maior missionário que a igreja produziu em todos os tempos, desde sua existência, é o apóstolo Paulo, e nós temos nos deleitados nele, desde, se não me engano, setembro, finalzinho de setembro, até aqui, nos domingos à noite, quando eu estou com vocês, a gente está debulhando o texto de Paulo aos Efésios. Ele é apóstolo, pastor e um dos maiores missionários que a igreja já produziu em todos os tempos. Nós bebemos de sua teologia, nós bebemos de seu exemplo e nós queremos imitá-lo também. Ele é o nosso verdadeiro apóstolo de Cristo. O que nós vamos tratar hoje é a segunda parte do capítulo 3 em Efésios, que eu dividi em duas partes. Eu chamei a primeira parte de pastor para ovelhas, e aí a gente teve uma primeira temática, falando ali dos primeiros versos. Foi uma digressão que Paulo fez e agora nós teremos a conclusão do capítulo 3, que eu quero chamar com os irmãos aqui de pastor para ovelhas, conduzindo o rebanho a Deus em oração. Conduzindo o rebanho a Deus em oração. Então, meus irmãos, eu fiquei a semana inteira eu digo 15 dias passados, quando eu falei com vocês, até semana que passou, fiquei maturando na minha mente, no meu coração, toda aquela semana e trazendo a minha mente, falando com Deus em oração, com minha esposa, com meus filhos e também com as pessoas ao meu redor que vinham, se aproximavam de mim, eu tinha oportunidade para comunicar com eles a respeito das grandezas de Deus. E uma dessas pessoas que eu conversei foi a minha mãe, e como um bom nordestino que sou e que nós somos, eu disse: maninha. Quem aqui fala maninha? Eu falo maninha desde cedo. Eu disse: maninha, eu não posso perder de vista que sou um dispenseiro de Cristo. Eu não posso deixar que esta imagem fique no meu retrovisor. Eu preciso tê-lo sempre em meu para-brisas. Nós que dirigimos, a gente precisa ficar olhando para frente sempre. A gente olha para o lado, olha para trás, mas a gente precisa olhar para frente. O destino. Eu disse para ela isso. Dentre tantas coisas tão maravilhosas que nós desfrutamos conversando sobre as grandezas de Deus, eu falei gostosamente com ela sobre esses aspectos, meus irmãos, que eu preguei para vocês aqui naquela semana. Sabe, meus irmãos, como um lugar, um destino, como um local onde eu devo estar me deslocando, me movimentando a este fim, ali na estrada da vida, na rodovia do ministério. E eu entendo que cabalmente não é apenas a atenção que eu devo ter, mas todos os irmãos aqui, todos vocês, meus amados, devem ter essa mesma atenção, porque vocês são verdadeiros crentes em Jesus. Vocês não devem perder isso de vista do coração de vocês. Então, na última exposição, na carta de Paulo aos Efésios, ele abriu para nós um parêntese, e não foi apenas um parêntese, ele abriu também o seu coração. Ele derramou ali o seu intuito para as suas ovelhinhas. Ele disse que elas não desanimassem. Ele falou com um coração de pastor, para que elas entendessem que mesmo ele prisioneiro do evangelho, mesmo em prisão, o missionário preso pelo amor do evangelho, ele não pararia, ele não estava parado, ele estava se movimentando em favor daquela igreja, e ele destacou muito bem que era o seu prazer ser prisioneiro de Cristo. E naquela noite nós escrutinamos, nós trabalhamos, nós colocamos aqui na mesa e tratamos esse peixe, nós peneiramos essa farinha e conversamos muito sobre isso. Apresentamos com muita clareza isso para todos vocês. Foi muito maravilhoso. Paulo, o apóstolo dos gentios,
Ele queria que a sua própria vocação fosse vista, interpretada pelos seus discípulos, suas ovelhinhas, e o fato de Cristo ter convencionado ele e entregado a ele um grande ministério das insondáveis riquezas de Deus, ele seria o dispenseiro dos planos divinos de Deus. E nós vimos aqui que não somente ele, irmãos, mas também os demais apóstolos, mensageiros da graça, que comunicaria aquilo que estava escondido outrora, agora revelado. E ele é um desses homens. Ele queria que as suas ovelhinhas o vissem com esta ótica, com estas lentes. E mesmo assim, irmãos, ele trouxe toda essa dimensão para a igreja. E esse mistério nós vimos que foi a igreja de Cristo, escondida no tempo passado e agora revelada aos homens. Revelada aos homens. O Espírito do Senhor naquela noite nos conduziu, irmãos, naquela ocasião que eu preguei para vocês, para despertarmos mais uma vez nossa vocação e nosso chamado com relação ao ministério. E eu ouvi pessoalmente alguns de vocês virem até mim e me falarem: pastor, eu fui tocado. Deus falou comigo quando você estava ministrando a palavra e eu fiquei feliz. Sinceramente, eu desejo que você realmente volte, que você retome. Muitos me falaram: vou retomar a minha vocação, vou retomar o meu chamado. Sinceramente, eu espero que você faça isso diante de Cristo, diante do Senhor. Deus está falando conosco aqui e Ele chama você para ser um pequeno pastor do rebanho dele. Você seja um pequeno missionário no reino dele. Como foi dito aqui no Jogral Missão, não se faz apenas quando a gente viaja de um ponto para outro. Missão se faz na comunidade, se faz no meio do povo de Deus também. E Deus está nos chamando isso. Eu tenho visto Deus falar conosco aqui, semana após semana. O exemplo de Paulo, esse grande homem, que eu já falei para vocês uma vez, que ele é um homem de 3 mundos. Ele é um homem que entendia muito sobre o mundo grego-helenístico, ele sabia muito sobre a civilização romana, um homem sapiente em toda a sua religião e o seu povo, um homem que tinha todo esse contato. Mas este homem que nós admiramos, ele se considerava o menor de todos. Ele dizia isso: sou o menor de todos. Naquele sermão que nós trabalhamos aqui, vimos ele falar isso. No verso 8 ele disse: eu sou o menor dos santos. E visto isso, irmãos, aquela palavra quando ele diz eu sou o menor, quando você vai destrinchar mais, aquilo ali é um adjetivo que atua no texto como não como uma ordenança, ele atua no texto como um comparativo. Paulo está se comparando com toda essa grandeza, com todo esse testemunho. Ele está se comparando como o menor de todos os santos, de todos os irmãos. Ele está dizendo que, em outras palavras, eu sou o menor de todos os menores fragmentos. Em outras palavras, a gente começa a entender que esse argumento de Paulo vai nos levar a olhar Jesus como o único que é o grande da sua igreja, o único que é o maior. Todos nós somos menores, todos nós somos pequenos e devemos estar debaixo disso, debaixo de Cristo. Concluímos assim. Então, meus irmãos, é Cristo que nos comissiona. É Jesus que colocou no seu coração esse desejo de você retomar o seu ministério, de você voltar a exercer os dons e talentos que Ele te deu. Quem incentiva você pelo Espírito Santo é Jesus Cristo. É Ele que dispõe você. Quem sabe, aqui nessa noite, eu tenho diante dos meus olhos futuros pastores, missionários e missionárias, evangelistas, professores de EBD, líderes de departamentos, usados do poder do Espírito Santo. Eu creio nisso, meus irmãos, eu creio cabalmente nisso. Eu olho para vocês e eu vejo isso. Eu tenho esperança em vocês. Eu olho sinceramente e amo vocês por isso. Creio que cada um de nós aqui temos uma vocação especial, do mais ancião ao mais novinho.
Nós vamos aprender com os mais velhos dessa casa, sempre. Teremos eles com distinto respeito, que são homens experientes, mulheres experientes, em que nós devemos aprender muito com eles. Os mais novos, aprendendo com os mais velhos, serão instrumentos polidos na mão de Deus. Porque a sabedoria que flui dos nossos, com muito respeito, velhinhos, experimentados, são experiências que eles provaram com o próprio Deus que eles servem há anos. Amém? Então, igreja, vamos seguir nisso. Paulo é esse homem maravilhoso que a gente admira. E o sermão desta noite vai ser o fechamento do bloco que eu já tenho conversado com vocês. Eu disse que o primeiro bloco da carta, ela interage primeiros 3 capítulos falando de doutrina. Nós trabalhamos muitas doutrinas aqui. Agora nós vamos finalizar próximos sermões, se Deus permitir. Vamos ver vida prática da igreja. Eu acredito que vai ser um tempo muito frutífero, muito produtivo para nós. A gente vai se coçar muito na cadeira aí, mas vai ser bom, porque Deus vai falar conosco e nos chamar ao conserto. Amém? Isso é bom. Então, por favor, queiram ficar de pés. Vamos ler a Escritura Sagrada, o texto de Paulo a Efésios, capítulo 3, versículos 14 em diante. Diz o texto santo do Senhor: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza de sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder mediante o seu Espírito Santo no homem interior. E assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Vamos orar ainda de pés? Santo Deus, nós nos rendemos a Ti, estamos diante da Tua palavra e queremos ouvir a Tua voz, Senhor. Que a mensagem se destaque e o mensageiro desapareça. Ele nunca será maior do que a mensagem. Ajuda-nos a compreender a Tua voz, a Tua palavra, e o Teu povo, a começar de mim, sai essa noite edificados em Cristo. Essa é a oração que te faço, no nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Vamos sentar, irmãos. Amém. A imagem que precisamos capturar quando lemos esse texto, meus amados. O clique que você deve dar e o print que você deve ter é de um pastor em oração. O texto, o extrato que nós lemos agora, a gente precisa olhar, mergulhar para ele com esse sentimento. Paulo está orando. O verso 14 ao verso 15, nós temos a introdução desta oração. Na verdade, esta é a segunda oração do texto de Efésios. A primeira oração nós vimos no capítulo 2. Agora, já no capítulo 3, ele está fazendo uma segunda oração. Nessa segunda oração, no verso 14, ele começa dizendo assim, põe os olhinhos no texto, ele fala assim: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai. Refletindo, irmãos, profundamente toda aquela digressão que ele começou nos primeiros versos do capítulo 3, verso 1 até o verso 13, este parêntese que nós trabalhamos aqui, ao considerar que o Senhor mesmo, pessoalmente, ele relembrou isso. Eu fui comissionado pessoalmente por Jesus, por meio de uma revelação. E ele mesmo me fez um pregador do mistério.
Ao considerar estas coisas e estas insondáveis riquezas de Cristo, manifestada através da igreja, porque pela revelação da igreja, pela manifestação da igreja, tantos os homens conheceram a multiforme sabedoria de Deus, vocês lembram? Eles conheceram a multiforme sabedoria de Deus por meio da igreja, e também os santos anjos de Deus começaram a entender de fato qual era este plano oculto de Deus no passado, que não havia sido claramente entendido pelos seus santos profetas. Eles anunciavam Cristo sem saber, eles tateavam. Nós temos a revelação completa. E Paulo está aqui, ele está de joelhos, ele diz, por esta causa. Lembra daquela tradução? Quando penso em tudo isto, quando eu penso nessas grandezas, Paulo está dizendo, quando eu penso em tudo isso, eu me coloco de joelhos diante do Pai. Eu me prostro diante do Pai. E é importante aqui observarmos que o fato de Paulo estar de joelhos indica rendição. Ele se rendeu. Ele se colocou de joelhos diante de Deus. Ele se rendeu em toda a sua emoção. Ele está movido emocionalmente diante do Pai. Ele está movido em toda a sua devoção diante do Pai. Toda a sua cognição ele rendeu ao Pai. Eu estou de joelhos com toda a minha emoção, com todo o meu sentimento, com todo o meu entender. Eu me prostrei diante do Pai e me coloquei realmente diante de joelhos. Ele está orando. E orando não como um judeu costumava orar, irmãos. Um judeu ortodoxo, como é que ele orava? Ele não orava de joelhos. Ele se colocava de pé, com mãos estendidas e face dirigida aos céus. Era assim que eles oravam. Mãos estendidas, face dirigida ao céu, de pés. Mas Paulo fez diferente. Ele se prostrou. Ele se pôs de joelhos, prostrado ali. Evidentemente, irmãos, não quer dizer que esta seja a única forma legítima de orarmos ao Senhor. Não é apenas de joelhos que Deus vai ouvir as nossas intercessões, que Ele vai ouvir as nossas orações. Não significa isso. Eu não quero que os irmãos tenham essa percepção do texto ou interprete dessa maneira. Deus nos ouve quando estamos de pés, quando estamos sentados, quando estamos deitados, em momentos de maiores aflições, em situações mais complexas de nossas vidas. Ele está nos ouvindo. A Bíblia diz, os seus ouvidos não estão tapados, não estão agravados, para que Ele não possa ouvir a nossa oração. Nosso Deus nos ouve, irmãos, seja qual for a postura que nós estivermos, mas a postura do nosso coração deve ser essa, rendido, sempre quando orarmos, curvados no nosso espírito, sempre que nós falarmos com o nosso Pai. Temos o sentimento de que todas as nossas emoções, toda a nossa cognição e entendimento, tudo rendido ao Pai, tudo prostrado diante de Deus. É assim que o verdadeiro servo do Senhor deve buscar a face do seu Pai. E ele está assim. Isso comunica muito para nós. É uma forma exemplar de como nós devemos fazer, irmãos. E como Paulo costumava dizer, é como se Paulo estivesse dizendo aqui que diante do plano de Deus, diante de toda a grandeza do seu Senhor, ele se coloca urgentemente em intercessão pelos seus discípulos e ovelhas, prostrados, de joelhos, rendido perante o Pai do nosso Senhor Jesus. Curiosamente, irmãos, quando nós vamos ver em outras traduções, e eu tenho incentivado vocês a fazer os devocionais de vocês lendo em várias versões das Escrituras, porque você vai ter maior clareza do texto. E na Almeida Corrigida Fiel, esta versão traz o complemento. E ela traduz assim o verso 14. Eu vou ler aqui, talvez você tenha essa versão aí. Essa tradução fez assim: por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus. Tanto a tradução como outra não compromete nada, mas aqui essa tradução, ela captura um retrato maior para a gente, não é verdade? Você vê Paulo prostrado e com uma imagem muito mais nítida do que ele está fazendo ali. E de quem ele está, diante de quem está. Quando nós oramos, sempre estamos diante do nosso Pai. Amém? Sempre.
Oh, irmãos, isso é glorioso. Nunca pense que uma pequena prece que você fez não foi ouvida. Você está diante do Pai, mesmo que você não perceba, mas você está. Amém? Isso é glorioso. Irmãos, o texto vai prosseguir no versículo 15. Paulo vai dizer assim: de que toma toda a família, o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. A palavra família aqui, no original, curiosamente é a palavra pátria. Originalmente, a palavra pátria que nós temos no nosso vocabulário, a gente entende como nação, nacionalidade, né? A gente pensa na bandeira nacional, pátria. Somos pertencentes a um país. Não está errado, não. No campo semântico original da palavra está contido isso também. A palavra pátria que está aqui, que é família, significa descendência, significa linhagem de um povo, significa nação, tribo, família propriamente dito. Esta palavra também, pátria, família, aqui no texto, traduzido para nós, ela deriva de uma outra palavra, de um outro termo grego, que é pater, pai. Que coisa bela, né, irmãos? Pai, pater, pátria, família. O que Paulo, usando essas palavras, dirigido pelo Espírito Santo, queria comunicar, irmãos? Naquela oração que ele está fazendo a Deus diante do Senhor, em intercessão pelos seus filhos, ele considera Deus o Pai, criador de todos os seus irmãos, de todas as famílias e nações da terra, inclusive dos seres celestiais. Ele é o criador de todas as coisas. Só existe um ser divino e eterno que é Deus. Todas as demais coisas são criação de Deus, criação perfeita de Deus. E Paulo está dizendo isso. Todas as famílias são originadas de Deus. Todos nós viemos de Deus. Ele é o nosso Pai. Paulo está evocando esta realidade espiritual. Estou diante de Deus que é Pai, Criador, cujo todas as famílias, tanto no céu como na terra, evocam o seu nome. E tem nele o originador, o Criador. Quando oramos e intercedemos, nós precisamos ter isso. Ele é o nosso Pai que originou todas as coisas. Ele é poderoso para operar e fazer em meu favor. E Paulo está levando os irmãos a verem isso e ele está orando com esse sentimento, irmãos. Isso é maravilhoso. Esta é a introdução da oração de Paulo. O homem prostrado, reconhecendo quem ele é, filho, orando ao Pai, Criador dos céus e da terra. Quando você orar, tenha isso em mente. Amém? Agora, meus amados, Paulo vai começar a desenvolver essa oração. Você vai perceber agora nos próximos versos, Paulo dedicando em oração, na verdade, pedindo a Deus em súplica, 5 bênçãos que ele pede ao Pai que dispense sobre os seus irmãos. E a primeira destas bênçãos está aí no verso 16. Por favor, olhem. Essa bênção é a maturidade espiritual. Ele diz assim: para que segundo a riqueza de sua glória vos conceda que sejais fortalecidos com poder mediante o seu espírito no homem interior. Paulo sabe que a firmeza de um homem não procede de si mesmo. Todo homem que julga se sustentar, se autossustentar, ele fatalmente cairá. Paulo sabe que a firmeza do crente, do cristão, não procede de si próprio. Por mais anos que tenhamos, experiências que passamos, nenhuma delas vai garantir que ficaremos de pé. Quem nos garante é Cristo. Cristo é que nos garante. Paulo está dizendo que o nosso homem interior, por si mesmo, não se fortalece a si só. É impossível isto, irmãos, porque ainda iluminados pela palavra de Deus, isso nos humilha, porque por mais que nós tenhamos experiências,
Por mais que ouvimos Deus em sua palavra, ainda estamos nesse corpo, nesta carne limitada, ainda pecamos, falhamos. É impossível ao homem interior, o espírito do homem em si mesmo se sustentar. Nunca ele vai conseguir fazer isso. Então Paulo está dizendo que é preciso uma ação especial, uma ação sobrenatural, e essa ação ela atua em virtude do Espírito Santo. É Ele que nos anima em nossas fraquezas. É o Espírito Santo que opera em nós de forma especial. Ele intervém em nossas limitações. Paulo está orando a Deus e dizendo ao Senhor: ó Pai, fortalece o homem interior, dá maturidade aos meus irmãos, aos meus discípulos, às minhas ovelhas, que eles sejam fortalecidos, que a ação do Espírito Santo alcance eles, de tal maneira que eles sejam renovados. E é o desejo que Paulo tem, a ação do Espírito Santo no interior do crente. Ele está orando. O nosso verdadeiro homem interior. Esse é o verdadeiro ser. Não é essa casca que você tem, que você cuida, que quando o cabelo despenteia você vai lá correndo, ajeitar. Você quer estar bonito, cheiroso? Isso é tudo bom, mas não é o verdadeiro. O verdadeiro é o que está lá dentro. E ele é lindo quando o Espírito Santo está atuando. Está lhe guiando. Está lhe movendo. Você precisa ser um homem movido pelo Espírito de Deus. Paulo está orando. A igreja precisa ser movida pelo Espírito de Deus. O Espírito Santo não habita em aspectos estruturais. Ele habita dentro do crente, dentro de nós. Ele está com você, em você. Quem está te fazendo entender essa mensagem? O Espírito que está dentro de você. Quem está me ajudando na minha insignificância a pregar essa mensagem? O Espírito que está dentro de mim. Então há um mover aqui do Espírito Santo nesse sentido. Deus está me movendo, está movendo vocês. E Paulo está orando que a igreja seja fortalecida no homem interior. Então não se sinta fraquinho, a menos que você não tenha intimidade com Ele, com o Espírito do Senhor, amém? É a força do Senhor no seu espírito que você precisa. No verso 17, meus irmãos, já que você já viu que a primeira bênção é a maturidade espiritual, ele vai dizer assim: e assim como, obviamente, pela ação do Espírito Santo, ele vai continuar dizendo: habite Cristo no vosso coração. Esta é o outro pedido, é a outra faceta da oração de Paulo. Ele pede que Cristo habite permanentemente no vosso coração. Ele está dizendo: Cristo seja permanente em você. Essa é a próxima petição de Paulo. Que Cristo habite no seu coração. Ora, uma vez que o Espírito Santo já age em você, se move em você, modificando as suas fragilidades, operando em você, retirando os seus temores, te fazendo ser forte para lutar contra o pecado. Uma vez que o Espírito Santo está operando em você e lhe dando tônus espiritual, lhe dando vigor na fé. Irmãos, uma vez que Ele está fazendo isso, não tem outro caminho. Cristo será evidenciado por você. Você vai refletir Cristo, porque agora Ele está realmente permanente em você. Ou seja, Ele é presente em cada aspecto da sua vida. Quem olha para você verá Cristo. O que Paulo está dizendo é isso: Deus, quando tua ação no Espírito causar tremenda modificação de proceder nesses meus irmãos e ovelhas, que todos possam ver, na Ásia Menor, na Acaia, em toda a Europa, em todo canto eles vejam Cristo. Que Cristo seja permanente no falar, que Cristo seja permanente no viver, que Cristo seja permanente no agir. Que cada aspecto da vida das ovelhas de Cristo seja uma exposição do seu Senhor. Irmãos, Paulo diz que somos cartas vivas. E quem é esse conteúdo que essa carta leva? É quem? É Cristo.
É tão glorioso saber que temos um apóstolo que orava assim. Esses apóstolos de hoje não fazem isso. Jamais farão. Eles não têm interesse nenhum com isso. Um homem aprisionado, um mensageiro aprisionado, um evangelista aprisionado, o maior missionário que a igreja produziu está em Roma preso e preocupado com a igreja. Oh, Deus fortalece eles. Isso não é belo, irmãos? Isso é maravilhoso, mas vamos em frente. Temos ainda mais algumas coisas para tratar. Paulo vai seguir o fluxo do texto dizendo, pela fé, aí no verso 17. Isso ocorra pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Mais uma vez, irmãos, isso acontece pela fé, não é por mim nem por você. Amém? Paulo, preso, sabia, não é nem mesmo pelo meu exemplo de estar aqui. Eles precisam crer. Movidos pelo Espírito Santo, é pela fé. Isso precisa acontecer pelo dom que procede de Deus, irmão. É pelo dom que procede de Deus, que desceu do alto e está sobre você. Toda dádiva, todo dom perfeito procede do Pai. E quem são seus filhos? Você e eu. Amém? E nesta obra de maturidade, irmãos, no interior, o fruto da ação do Espírito Santo, a presença permanente de Cristo em nós, todas estas riquezas que o Pai opera, vai nos aperfeiçoando e nos arraigando, nos alicerçando. Você entende, irmãos? É esse o processo em que, em amor, este é o terceiro pedido de Paulo, que o Pai nos fundamente em amor. Paulo está lá em Roma pedindo, ó Deus, fundamenta minhas ovelhas em amor. Que o fundamento, o alicerce, as raízes profundas não sejam intelectuais, mas estejam em ti, no amor que o Senhor provou por eles, derramou por eles. É um processo contínuo, irmãos. Porque estes dois verbos na língua grega, no original, aperfeiçoar e arraigar, estes dois verbos, eles estão contidos naquilo que eu já venho falando para vocês, num efeito contínuo, é um auristo. Perdão, auristo não, ele é um particípio. Entendendo para você, na nossa língua portuguesa, caminhando. Caminhando significa o quê? Que eu estou andando, né? Estou em um processo, caminhando, comendo, falando, pregando. É um gerúndio. No grego é particípio. A gente tem essa expressão lá também no português. Mas eu usei isso para você entender melhor. É uma ação que Deus está fazendo. Deus está nos arraigando enquanto a ação do Espírito Santo está em nós. Amém? Deus está nos aperfeiçoando enquanto Cristo vai sendo estampado mais em nós. Você vai se tornando mais útil na igreja. Você vai se tornando mais aperfeiçoado nos talentos, nos dons que Deus está colocando em você e você operando. Amém? Profundas raízes com o amor de Deus. Isso significa que você não vai ser raso. Paulo está pedindo que eles não sejam rasos, mas profundos no amor, como uma árvore forte. Quem aqui deve ter um sítio, alguma coisa, um pezinho de alguma coisa, e uma árvore grande, frondosa e frutífera, ela tem raízes profundas. Difícil de cair, de derrubar. Não cai. Assim sejamos nós. Amém? Isso é maravilhoso. Por quê, meus irmãos? Porque se Deus está em nós, Cristo permanente, a ação do Espírito Santo em nós, todos os cristãos, todos nós, sedimentados no amor do Pai, firmados, solidificados no amor do Pai, Paulo vai fazer um outro pedido. E que pedido é esse? Que o Pai nos conceda a compreensão e envolvimento íntimo com o amor de Cristo. O amor do Pai, agora aqui é outra coisa, o amor de Cristo. Ele vai dizer no verso 18, veja aí.
a fim de poder compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, verso 19, que excede todo entendimento, além das nossas categorias. Paulo está pedindo a Deus que seus irmãos sejam agora o quê? Aptos a pensarem em Cristo. Pensar em Cristo com a mente de Cristo. Habilitados a refletir sobre esse Deus, sobre Cristo, de uma maneira diferente. E ele usa a expressão aqui, a fim de poder compreender todos os santos. Ele está dizendo, eu peço por todos eles, que nenhum fuja dessa realidade, que nenhum se perca nisso, que todos sejam atingidos. Que grande bênção, meus irmãos. Temos uma igreja toda pensando bem a respeito de Cristo. De quem é Cristo? Todos, do pequeno ao maior, do bebezinho ali, né, do que está começando nas classes, primeiras classes, até os anciãos da igreja, pensando bem em Cristo. Entendendo a largura, o comprimento, a profundidade, como quem Ele é, a obra que Ele faz, que Ele fez, quem Ele é. Paulo está pedindo que esses irmãos sejam alcançados por isso, Cristo seja pensado de uma maneira profunda, o amor de Cristo. Paulo, em santa comunhão, em oração a Deus, pede isso. Ó Deus, que eles compreendam as dimensões do amor de Cristo. Não é uma questão geométrica. Ele usa essa figura, largura, comprimento. O que ele quer comunicar é isso, que a igreja amadureça em refletir bem quem é o seu Senhor. Sabe, irmãos, quando você falar de Cristo com isso, você vai falar diferente. Haverá mais propriedade. Um parêntese aqui. Acontece em muitos lugares, meus irmãos, em muitos ambientes, a triste realidade de você chamar um crente, sentar com ele e dizer, me conte aqui o que é o evangelho. E ele não sabe andar 1 centímetro. Não sabe falar do evangelho. Não conhece o evangelho. Paulo, prevendo isso, pede, ó Deus, que o teu povo te conheça. Conheça o teu filho intimamente. Porque, irmãos, quando nós conhecemos e somos profundos em Cristo, nós não somos arrastados por falsas doutrinas e não caímos em heresias. Porque somos arraigados, aperfeiçoados. Lembrem-se disso. Isto é perfeito. Em perfeita medida, é atraído para nós. Hoje, perfeitamente, você pode dizer que, nesse século, essa petição de Paulo é para você. É para mim. É o pedido que Paulo faz pela igreja. Começou lá em Atos 2. 2.000 anos atrás. Quase 2.000 anos atrás. E vem até agora. Até os nossos dias. O texto prossegue. A fim de poder compreender. Compreender o quê? Eu falei a largura, o comprimento, mas essa palavra aqui, irmãos, compreensão, no original, eu não vou ler a palavra original não, porque ela é bem complicada. Até para eu mesmo falar é um pouquinho chato. Mas essa palavra compreender, ela traz uma ideia de quê? De alguém que se agarrou. Alguém que se agarrou, por que ele se agarrou? Alguém que está caindo, se segura para não se perder. Então, Paulo está dizendo assim, ó, que eles se agarrem em Cristo. Que eles se agarrem ao conhecimento de Cristo. Que eles segurem e se apropriem de tal maneira que isso seja incorporado a ele. Essa palavra quer dizer isso. Que este conhecimento e este sentimento que ele vai ter de Cristo seja tão agarrado, ele se aproprie como se fosse seu e ele traga para dentro de si, isso se associe com ele, venha se fundir a ele como se fosse parte de si.
É isso que a igreja deve fazer. É isso que você precisa fazer. A compreensão de Cristo vem nesses aspectos, nesse ponto que Paulo está dizendo. Se agarre a Cristo. Se prenda a Ele. Sabe aquele gatinho que você vai tirar, ele está lá no seu sofá, ele pega e não quer sair. Você vai ter que fazer assim também. Agarra. Segura. E entra para dentro de si tudo de Cristo. Em você, para que funda-se com você novo homem, nova mulher, crente maduro. Louvado seja Deus por isso. Essa realidade, irmãos, ontológica de seres, você natural, finito, limitado, efêmero, pecador como eu, um Deus divino, transcendente, invisível, todo-poderoso, mas que Ele dedica isso, Ele quer isso com os seus filhos. Ele quer isso. Ele derrama nos nossos corações o amor por Ele e pelo seu Filho. Amém? Já estou quase no fim, no finalzinho do verso 19. No finalzinho do verso 19, Paulo vai fazer mais uma petição. É a quinta, ele diz assim: para que sejamos tomados de toda a plenitude de Deus. Quando a gente pensa que Paulo já pediu tanta coisa difícil, né, Clerinho? Ele traz essa aqui ainda para a gente. Olha, para que sejamos preenchidos, ou para que sejamos tomados de toda a plenitude de Deus. Que loucura! Como é que pode? Eu e você, tão pecadores, tão efêmeros, mas sermos tão preenchidos por Deus dessa maneira. E Ele pede isso. Simplesmente Ele pede. Eu quero, ó Pai, que eles, os meus discípulos, minhas ovelhinhas, sejam tomados completamente por Ti. Esse pedido aqui, irmãos, não tem nada de mirabolante. Na verdade, o que Paulo está pedindo aqui é que sejamos completos de Deus. Todos de Deus. Que você seja todo de Deus. Que cada espaço da sua vida seja de Deus. O crente, ele não tem mais tempo, espaço, dimensão para dividir sua vida com outras coisas. Atenções espirituais, senão com Deus. Senão com o Senhor. Tudo que você produz tem que ser para Deus, tem que ser para Cristo. Se você trabalha, trabalhe pensando em Cristo. Se você é mãe, eduque pensando em Cristo. Se você é pai, eduque pensando em Cristo. Se você casa, faça isso pensando em Cristo. Está namorando, namore pensando em Cristo. Tudo na sua vida tem que ser dirigido para Cristo, para Deus. Paulo está dizendo que eles sejam tomados, todo, por completo. Nada, imergidos, mergulhados, completamente, tudo seja de Deus. A minha vida, a sua vida assim, irmão. Oh Deus, nos leva assim, Senhor. Tudo na minha vida e na sua vida. Há alguma coisa, eu lhe pergunto, que você ainda não deu? Não entregou? Entregue. Seja tudo de Deus. Confesse os seus pecados a Ele. Entregue tudo a Ele. Até os seus talentos maravilhosos. Dê a Ele. Aquilo que traz um sorriso para as pessoas que estão ao seu redor. Esse é um talento que Jesus te deu. Dê a Ele. Sabe? Faça isso. Paulo está pedindo a Deus que viva o povo dele completamente em santidade, glória, amor, juízo, sabedoria, luz, conhecimento, ação do Espírito Santo. Ô irmãos, ele não está pedindo para que a gente possa ser Deus, não. Ele está dizendo que a gente possa gozar dos atributos comunicáveis de Deus. Plenamente. Olha que beleza. Olha que maravilhoso. Aí eu quero dizer, você ama? Ame mais. Você é alegre? Alegre-se mais. Tudo em Cristo. Faz alguma coisa? Faça em benignidade. Porque isso agrada ao Pai. Você tem paz?
Seja mais pacificador. Viva plenamente. Nunca ache que está bom. Porque isso você vai estar glorificando a Deus. Isso não é um troféu para você, um louvor para si mesmo. Cristo é glorificado nisso. Tomados de toda a plenitude de Deus. Isso não pode ser um troféu para mim e para você, mas um motivo de glorificar Deus. E Paulo vai encerrar sua oração agora. Ele vai encerrar sua oração com uma doxologia. O que é isso? É louvor. Ele vai louvar a Deus assim, irmãos. Verso 20 e 21. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o poder que opera em nós. A ele seja a glória na igreja em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Diga amém. Nessa doxologia, meus irmãos queridos, Paulo está dizendo em forma de louvor que conscientemente todos esses pedidos que a gente acabou de elencar aqui, todos esses pedidos que ele faz ao Pai, conduzindo o seu rebanho em oração, ele está orando, conduzindo o rebanho em oração ao Pai. Todos esses pedidos são de fato limitados às suas categorias. Mas ele crê que além de sua cognição, que além do seu entender, ele tem fé que Deus é poderoso para fazer além. Amém? Amém, minha irmã. Deus é poderoso para fazer além do que tudo que pedimos, do que tudo que pensamos. Ele é poderoso para fazer além. Ele é grande. Quantas grandezas a gente viu aqui e ouviu. Paulo disse, eu sei que a minha mente opaca, limitada, humana, não consegue entender. Simplesmente eu lhe peço, porque eu sei que o Senhor é poderoso para fazer muito mais do que eu estou pedindo. O que poderia ser para mim absurdo, para esse homem, esse missionário preso, esse pastor, é algo normal. E ele ainda diz, eu tenho fé que o Senhor vai fazer, e vai fazer muito mais do que eu pedi. E ele está fazendo, irmãos. Há mais de 2000 anos. Ele está fazendo em você agora. Amém? Não é triunfalismo isso aqui, não é verdade. Ele está fazendo agora. Quando você ouve essa verdade, você é convidado a isso. Ele está operando, está fazendo. Então, meus irmãos, aleluias por isso. Às vezes no crente tradicional é difícil de dar um aleluia, né? Aleluia quando a gente ouve essas verdades. Aleluia mesmo. Não me vejam mal com isso, não. Não me encarem mal, por favor. Sou tradicional, da gema. Né, Tinga? Mas eu digo aleluia quando eu vejo essas coisas. Digo amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo que opera em nós. Amém? Depois que eu expus agora os versículos, eu quero fazer algumas aplicações. Eu vou ser breve para a gente ir para casa. Está desfrutando disso? Primeiro, com toda certeza você tem que dizer, isso é para mim. Isso é para mim em pleno século 21. Tudo diz não, mas você vai dizer sim. Isso é para mim no século 21, esta oração é minha. Paulo, o missionário, orou por mim. Pastor Paulo, apóstolo Paulo pediu a Deus por mim, em meu favor. Me conduziu antes mesmo de eu nascer. Você pode muito bem olhar por todas essas petições, meus irmãos, e ter plena convicção de que Ele é todo poderoso para te levar a esses bens espirituais. Amém? Não se veja incapaz. O Espírito lhe dirigirá a todos esses bens espirituais. A maturidade do homem de Deus e da mulher de Deus é pela ação do Espírito Santo no coração, fazendo de ti um homem, uma mulher, um jovem, até uma criança, um ancião, de fé robusta, de vida operante, piedosa. É isso que Deus espera de nós. Você pode ter 10 anos de igreja, décadas de crente, uma igreja ainda mais, tempos passados. Olha, ninguém aqui pode ser mais neófito. Um bebê espiritual,
A nossa maturidade no nosso homem interior, ele advém da ação de Deus em nós, do Espírito Santo. Então creia nisso. Já é hora de você se tomar uma postura de homem maduro, de mulher madura. Amém? Já é hora de deixar as fraldinhas, o leitinho. Agora é tempo de que eu e você deixe de engatear, deixe de choramingar e de fazer bagunças. Você tem que deixar disso. Coisas de criança. Você precisa estar no tempo de se fadigar com a verdade, de se aproximar da palavra de Deus, de orar, de gastar tempo em oração, de gastar tempo em vida de devoção. Isso vai te fazer crescer. É isso que vai te dirigir, te levar a todos esses sólidos pedidos de oração que Paulo faz, a maturidade, se alimentar de sólidos devocionais. Cristo deve habitar perfeitamente no seu coração e aí você provará realmente quem Ele é. Realmente. Mais presente, mais visível. Cristo deve ser a pessoa mais autêntica, mais visível em sua vida, mais presente em você. Como João Batista falou lá no Evangelho de João. Nossa divisa aqui, tiraram daqui. João 3,30. Importa que ele cresça e o quê? E o quê? Eu diminua. Cristo mais aparente em você. Amém? É verdade, meus irmãos, isso. Há um outro pedido que eu tenho para vocês. Ore pelo povo de Deus. Ore pelo povo de Deus. É um pedido bem intimamente para os líderes daqui da igreja, os líderes de departamentos, diáconos, pastor, quem for. Ore pelo povo de Deus e para você também, conduza a presença de Deus esse povo em oração. Faça isso. Guie um pequeno rebanho em oração. Você deve fazer isso. Conduzir o rebanho orando, principalmente é o dever do pastor. O pastor que precisa fazer isso, primazmente. Orar por cada um. Cada nome, ele tem que orar. No seu tempo de devocional, de oração, ele precisa chamar o nome de cada um. Orar e colocar diante de Deus. Conduzir a Deus em oração. Mas isso não pode ficar apenas nos ombros do pastor. Os líderes da igreja foi revestido de autoridade pela igreja. Então ore por ela. Ore por ela, clame a Deus. Entenda que essa também é a sua incumbência. Ore pessoalmente. Quando você faz isso e ora especificamente, o seu coração é quebrantado. Você ama mais ainda o povo de Deus. Sabe? Você ama mais ainda. Por que Jesus amou tanto, né? Eu acredito que muito tem isso também. Ele orou muito também pelos seus discípulos. A gente pode refletir desse lado também, por esse caminho, por essa ótica. E a última informação, o último pedido que eu faço a vocês é esse. Você que está aqui essa noite, que talvez nunca orou ou nunca recebeu uma oração, nós estamos orando por vocês há muito tempo. Está na internet. Pedindo a Deus que convença seu coração do pecado. Convença você dos seus maus atos e venha a Cristo em fé. E eu quero encerrar lendo um poema. O nome desse poema é Imutável Amor. Seja para você que ainda não é cristão. Quem é o autor deste poema é um grande amigo meu, lá da Tuba, e ele é um homem talentoso, ele é um instrumentista talentoso, tem escrito coisas maravilhosas e ele tem abençoado o povo de Deus através disso. A letra é uma biografia que fala a respeito dele, da sua conversão. É bem simples, mas é profunda. Eu quero lê-la para que você que ainda não tem Cristo e não conhece o imutável amor de Deus, possa orar e pedir a Ele graça e perdão. E o poema começa assim. Meu coração ansioso andava, procurando paz sem direção. Por muitos lugares procurei, eu andei, caminhos largos, perdição.
Um dia, a palavra do Senhor veio a mim e transformou o meu ser. Eu orei ao Pai, orei ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Meu coração jubiloso agora está, pois Ele mudou o meu viver. Seu amor tão sincero e tão leal, sacrificial, imutável é o amor de Deus. Imutável és. Que você conheça este amor e ore ao Senhor. Vamos orar, irmãos? Ó Deus, obrigado pela tua palavra. Te louvamos, Senhor, pelo dom de Cristo Jesus, que por nós pecadores foi morto na cruz. Aleluias, tua graça te rendemos sem fim. Senhor, nós te louvamos porque o Senhor maravilhosamente tem nos conduzido na exposição da tua palavra. O Senhor tem falado conosco. Obrigado, Senhor, por nos ajudar a concluir a primeira parte da carta de Paulo aos Efésios. Dirija também, Senhor, no conteúdo restante do livro, da carta. Abençoa a nossa igreja, Senhor, os nossos irmãos. Eu tenho fé neles, meu Deus. Eu tenho esperança nesses irmãos. De vê-los vibrantes aqui no CIA, onde eles estiverem, Senhor. Pregando o evangelho, frutificando no teu reino. Salva, Senhor, o pecador. Salva aquele que veio aqui e visitou a nossa igreja essa noite. Que ele conheça o imutável amor de Deus. Que ele ore como Paulo orou e ele ore ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. E seja convencido dos seus pecados. Ó Deus, esse pedido é o que eu te faço, em nome de Jesus. Amém.